no livro de Provérbios, capítulo 4 de Provérbios, que diz assim: ouve, filho meu, a instrução do seu pai. Esteja atento para conhecer a prudência, pois eu te dou de boa doutrina e não deixes a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia do meu pai, e o único diante da minha mãe, e ele me ensinava e me dizia: retenha no teu coração minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça, nem te aparte as palavras da tua boca. Capítulo 8 de Provérbios, versículo 11, que diz: porque é melhor a sabedoria do que os rubis, e tudo quanto mais se deseja não pode comprar com ela. Eu, a sabedoria, eu habito com a prudência, e eu acho o conhecimento dos conselhos, e o temor do Senhor é odiar o mal, e a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, a boca perversa, eu odeio. Eu estava aqui lembrando sobre esse tema, sobre a sabedoria no tempo difícil e no tempo da adversidade. Tiago disse que se alguém tem falta de sabedoria, peça-o a Deus, porque Ele dá. Se alguém tem falta de sabedoria, peça-o a Deus, porque Ele dá. Eu acho interessante é que o sábio Salomão, ele poderia pedir tantas coisas quando Deus se apresentou a ele, mas ele foi diante do Senhor e disse: olha, eu quero sabedoria. Eu preciso de sabedoria para saber sair e para saber entrar diante do povo. Ele poderia pedir ainda que ele já tivesse, mas ele poderia pedir tantas coisas, mas Salomão pediu sabedoria a Deus. Ele sabia o que iria enfrentar, ele sabia o que estava para vir sobre os seus ombros. Porque quando Deus se revela para o seu pai, por nome de Davi, Deus fala para Davi: tu não edificarás uma casa, mas o teu filho Salomão. Tu és um homem dado em sangue, e o teu filho vai me edificar uma casa por nome de Salomão. Chama o teu filho Salomão. Davi chama Salomão e lhe dá conselhos de um pai para com o seu filho, e diz: Salomão, meu filho, se tu obedeceres os estatutos e a lei do Senhor, o nosso Deus, não faltará sucessor sobre o trono, a cadeira de Davi. Seja tu firme, seja tu homem e de uma palavra só. E ele dá conselhos para seu filho Salomão. E a Bíblia diz que Salomão guarda aquilo que foi falado da boca do seu pai. E quando Deus se apresenta para ele, ele diz assim: eu quero sabedoria. Eu quero saber lidar, sair, entrar do meio do povo. E Deus lhe dá sabedoria, porque Deus se agrada do pedido de Salomão. E logo em seguida lhe vem algo que vem testificar acerca do que ele pediu. Por isso que a Bíblia diz, para quando a gente for pedir algo para o Senhor, a gente ter cuidado, sabedoria no que há de pedir. Salomão pede sabedoria, e logo em seguida o Senhor vai e lhe testifica aquilo que ele tinha pedido e que o Senhor haveria de dar. Duas mulheres, ambas elas ganham na mesma noite. Alguns dizem que é três horas depois. Diz que a criança de uma nasce, o menino da outra nasce, e de repente o filho de uma vem a falecer. E quando vem a falecer do dia,
Aí vem uma mãe dizendo, pegando a criança da mãe que estava viva, o filho. Ela vai sem ela perceber e ela pega a criança e toma para si, coloca do seu lado. A mãe estava tão cansada por o fato do parto, da dor, do nascimento da criança, que ela adormece, ela é tomada pelo sono. Ela dormiu. E quando ela chega a dormir, vem a outra mãe e pega a criança. Pega a criança. E quando a mãe da criança, que tinha abraçado o seu filho e sabia que era o seu filho, porque toda mãe conhece o filho que tem, ela pegou o filho no colo. Ela sentiu a dor do parto. Ela deu à luz a um filho. Ela olhou nos olhos do filho. Então ela sabia que o seu filho estava vivo. Então a outra vem e pega a criança. E quando chega no outro dia seguinte, logo cedo, ela diz, olha, cadê o meu filho? E a outra diz, não, o teu filho morreu. Teu filho está morto, esse aqui é o meu filho, ele está vivo. E ela diz, não, isso é impossível. Eu peguei a criança, eu abracei o meu filho. Eu senti as contrações, ele nasceu de dentro de mim e eu tenho certeza, ele não morreu, ele está vivo. Só que a mãe, a outra, disse, não, esse daqui é o meu filho vivo. Foi o seu que morreu. E ela diz, não, isso é impossível. E levam a causa para Salomão julgar. Salomão vai julgar esta causa. E quando ele julga, ele ali recebera de Deus a sabedoria. Ele poderia dizer simplesmente, não, ela está dizendo que é dela, então é dela e acabou. Mas não. Deus dá uma sabedoria tão tremenda para Salomão, que ele diz, não, traga-me uma espada e corte o menino no meio. A mãe do menino que estava vivo, que era a própria mãe, a mãe materna da criança, ela disse, não faça isso não mate a criança. Porque é melhor a criança vivo na mão dela do que morto nas minhas mãos. E a Bíblia diz que Salomão, naquele momento, ele disse, pega a criança e dá a ela, porque quem fala a verdade é ela. Porque não adianta, irmão, tudo se revela diante de Deus e da sabedoria de Deus. Às vezes alguém diz, não, mas foi ela, foi ele, não fui eu. E Deus está dizendo, eu sei quem fala a verdade. Eu conheço a verdade. Deus, ele vai julgar a causa de alguém aqui nessa noite. Deus diz, eu sei o que é verdade e eu sei o que é mentira. Eu sei quem é e eu sei quem não é. Eu sei quem está falando por si, quem está falando pelo Espírito. E Deus está dizendo, a verdade de Deus sempre prevalecerá. Deus dá sabedoria para alguém aqui nessa noite. Eu queria nessa noite falar um pouco de uma mulher por nome de Abigail. Uma mulher sábia. Uma mulher sensata. Uma mulher que a Bíblia diz que diante de uma tragédia, de uma notícia, ela teve equilíbrio para que viesse lidar com aquela situação. E um tema que eu quero dar aqui nessa noite para essa mensagem é: você soube? Olhe para alguém e diga: você soube? Olha para alguém e diga: você soube? Como você se comporta ou se comportaria diante de uma notícia? Você soube? Você soube? A Bíblia diz, e é bem conhecido de todos, que depois da morte do profeta, do sacerdote, juiz por nome de Samuel, ainda quem reinava era Saul. E a Bíblia diz que naquela época eles estavam dando uma festa, banqueteando. Existia sobre esse lugar um homem por nome de Nabal. E a Bíblia é bem clara e suscita em afirmar e dizer que Nabal era um homem rico.
Era um homem que tinha possessões de vaca, de ovelhas. Estava fazendo uma festa, dando uma festa, e estavam ali tratando das ovelhas. Mas diz a palavra que dentro desta mesma casa, e a Bíblia diz que Nabal era um homem insensato, era um homem maligno nas suas obras. Mas dentro dessa mesma casa tinha uma mulher formosa, uma mulher sensata, por nome de Abigail. E a Bíblia diz que agora os pastores de Nabal se recusou a ajudar os pastores de Davi. E outrora os pastores de Davi tinham até ajudado, poupado os homens de Nabal no deserto. Agora, quando chega a vez de Davi receber auxílio, Davi estava com fome, Davi estava cansado, Davi estava no deserto, e Davi chama os seus homens e diz: vão até a casa de Nabal. Quando vocês chegar dentro da casa de Nabal, saudai a casa de Nabal com a paz. Deixa a paz dentro da casa de Nabal, porque assim é o que a Bíblia nos ensina. Até no tempo de Jesus Cristo, ele dá essas instruções aos discípulos: quando vocês chegarem em uma casa, saudai esta casa com a paz. É muito importante a gente entender isso e aplicar isso para nossas vidas. Tem gente que entra dentro da casa de alguém e nenhuma oração faz, nenhum clamor levanta dentro da casa de alguém. Até entra, até senta, até toma um café, se deixar até almoça, até janta, até come uma pizza, mas não levanta um clamor, uma oração dentro daquela casa. Sendo que a Bíblia vai dizer e nos ensina: quando entrar dentro da casa, saudai com a paz e deixai a paz dentro dessa casa. Ele chega, os homens de Davi, e diz: olha, nós viemos aqui ao mandado de Davi, então nós deixamos a paz sobre esta casa, mas nós viemos aqui por uma questão. Davi está precisando de auxílio. Estamos caminhando no deserto, e Davi está com fome, nós também estamos com fome. E nós viemos aqui no nome de Davi procurar ajuda. Só que a Bíblia diz que Nabal olha e diz: quem é Davi? Ele sabia quem era Davi. Davi estava fugindo no deserto por causa da fúria possante de Saul. Ele conhecia a história de Davi, mas se recusa a conhecer a história de Davi. Porque tem gente que conhece a sua história, mas se nega a conhecer quem é você diante do Deus de Israel. Ele sabia quem era Davi, mas ele diz: quem é Davi? Eu nem conheço Davi. E a Bíblia diz que ele se recusa. Tem Davi como um rebelde e se nega a ajudar a Davi. Outrora Davi ajudou aos homens de Nabal, porque tem gente que é assim. Você estende a mão, você ora, você aconselha, você ajuda, mas na hora que você precisa, aí alguém dá as costas, aí alguém finge que nem te conhece. Quando você precisa, alguém diz: nem conheço, nem toma causa. Os homens de Nabal se recusaram. Quando eles voltam até Davi, diz Davi: nós fomos até a casa de Nabal, saudamos a casa dele com a paz. Nós viemos e dissemos que fomos enviados no teu nome, no teu mandado. Mas Nabal disse que nem te conhece. Nabal se recusa a conhecer a tua história. A Bíblia diz que Davi se enche de furor, Davi se enche de raiva, Davi fica irado. Davi agora ele toma uma atitude de se levantar e mandar os seus homens se armar. Quem eram os homens de Davi? 600 homens que foram formados no deserto. 600 homens que foram formados dentro da caverna de Adulão. Homens sanguinários, homens assassinos, homens que não tinham medo de ninguém. Era olho por olho e dente por dente.
sacava a espada da bainha e matava qualquer um que desafiasse a Davi e a vida deles. Agora esses homens, diz Davi, Nabal disse que nem te conhece. Davi se enche de tanto furor que a Bíblia diz que Davi diz: vamos até a casa de Nabal, mata todo mundo. Criança, mata. Adolescente, mata. Jovens, mata. Mata a casa de Nabal. Se tiver ancião, mata. Todos têm que morrer. Um homem que um capítulo anterior, a Bíblia diz que ele poupou a vida de Saul. A Bíblia diz que Deus permitiu dentro da caverna ele olhar para Saul e ele apenas arrancar um pedaço da orla de Saul. Ele poderia matar Saul, mas ele disse: me guarde de tocar no ungido do Senhor. Agora ele esqueceu de quem ele era, Silvana. Agora ele esqueceu do chamado. Ele esqueceu da sua posição. Porque a ira, irmão, se a gente não vigiar, traz essas coisas. Se a gente não vigiar, a gente quer se armar. Se a gente não vigiar, a gente quer falar. Se a gente não vigiar, a gente quer tomar satisfação. A gente quer mandar mensagem. Alguém até posta no Facebook. E esse homem, por nome de Davi, se enche de ira. E agora ele se arma, os homens, com a espada, e diz: vamos até a casa de Nabal. Só que a Bíblia diz que dentro dessa mesma casa tinha uma mulher sábia e sensata. Ela se levantou, porque alguém chegou até ela e dá uma notícia: estás sabendo do que está acontecendo? Você sabia? Você sabia? E ela diz: não, o que está acontecendo? Alguém diz: olha, Davi, ele vem aí armado com os seus homens, e ele vem aí cheio de ira, e ele vai destruir tua casa, Abigail. Por causa de quem? Por causa do teu marido, por nome de Nabal. A Bíblia diz que essa mulher, ela se apressou. Oh glória. Olha para alguém e diga: é hora de se apressar. É hora de se levantar. É hora de reagir. É hora de se posicionar. É hora de você se posicionar diante dessa situação. Ela fica sabendo e alguém diz: ele vem aí, vai destruir tua casa. Essa mulher não ficou de braços cruzados. Essa mulher não ficou murmurando. Essa mulher não ficou contando para as vizinhas, para contar para ninguém, porque ela tinha equilíbrio. Oh glória. Jesus vai dar equilíbrio a alguém aqui nessa noite. O diabo quer desestabilizar você, mas Deus manda dizer que não vai, porque Ele te dá equilíbrio aqui nessa noite. Deus está visitando a mente de alguém aqui nessa noite e está dizendo: eu vou te dar equilíbrio diante dessa situação. Tem notícias que vêm para desequilibrar você. Tem notícias que vêm para desestabilizar você. E Deus está dizendo: essa situação não vai desestabilizar você, nem o propósito que eu tenho através de você. Equilíbrio. Quando ela fica sabendo, ela vai, irmão, tinha banquete, tinha festa. Essa mulher, ela vai ali, irmão, e ela se prepara. Ela pega alimento, ela pega fruta de verão, ela pega figos, ela pega, irmão, os ingredientes certos, porque ela sabia o que aqueles homens precisavam. Crente tem que estar, irmão, atento para ter alimento e saber o que dá para quem precisa. Ela sabia. Ela disse: eu sei o que ele precisa, e se é de alimento, eu tenho alimento para a vida deles. Se é pão, eu tenho pão para a vida deles. Se é figo, eu tenho figo para alimentar a fome deles. Ela se levanta, se apressa, e ela vai ao encontro de Davi. E o que eu acho interessante é que no caminho ela encontra Davi.
Mas a Bíblia diz que ela se prostra, de longe ela se prostra. Que mulher extraordinária, Abigail. Porque Abigail prega para o rei Davi. Sabe o que é uma mulher pregar para o rei Davi? Como ela prega? Lembrando ele quem ele era. Lembrando ele quem ele era. Porque na hora da adversidade, Deus está dizendo para alguém nessa noite: lembre para o teu filho quem ele é. Lembre para o teu marido quem ele é. E quem ele é? Ele é um bêbado? Não, ele é um escolhido de Deus. Quem é o teu filho? É um afastado? Não, é um escolhido de Deus. Aprenda com Abigail. Pregue para ele. A Bíblia diz que uma palavra branda desvia o furor. Lembre o chamado de Deus na vida dele. Lembre quando você apresentou ele no altar. Lembre a ele quando ele vinha e adorava a Deus na mocidade. Lembre a ele do chamado de Deus na vida dele. Ela prega para Davi, um homem que estava armado, um homem que estava com fúria, agora se aplaca. Deus vai visitar o coração de alguém por causa de você. Alguém está com ódio. Alguém está querendo vingança. Alguém está dizendo: eu vou entrar na casa dela, vou destruir a família. Mas não é porque dentro da casa tem um louco que não tem uma mulher sábia. Olhe para alguém e diga: na casa tem mulher sensata. Não é porque na família tem um louco que não tem uma mulher de pé. Não tem uma mulher que se levantou. Deixa eu ver quantas se levantaram aqui nessa noite. Deixa eu ver, levanta a mão para cima e diga: eu estou de pé. Eu estou de pé. E não é por causa da fúria de ninguém que a minha casa vai ser destruída. Tem livramento para a casa de alguém aqui nessa noite. Tem livramento para o filho de alguém aqui nessa noite. Tem livramento para o marido de alguém aqui nessa noite. Alguém vai se desarmar em relação à tua casa. Escute uma coisa. Essa mulher vai ao encontro de Davi, se joga no chão, se prostra. Ela diz: Nabal é um louco, seu nome quer dizer loucura. Mas ela prega para Davi. Se uma mulher pregou para o rei Davi, desmontou o coração dele, imagine você com sabedoria dentro da sua casa. Imagine você atraindo o coração do teu marido, do teu filho, e atraindo para Deus. Deus vai dar sabedoria para alguém aqui nessa noite. Projetos do inferno estão caindo por terra aqui nessa noite. Conspirações do inferno estão caindo por terra aqui nessa noite. Porque alguém já se levantou, se apressou e está dizendo: eu vim aqui para adorar e me prostrar. Eu vim aqui para adorar e me prostrar. Se prostra diante do rei. Eita Jesus. Se prostrou. Quando ela se prostra, Davi diz: que mulher é essa? Que mulher é essa? Essa mulher, eu estou com fúria. Eu quero matar, destruir a casa dela. E ela prega para Davi com sabedoria. Deus está dizendo: receba a sabedoria do alto aqui nessa noite. Receba e coloca a mão na tua mente, porque Deus está dizendo: o ataque do inferno está sendo quebrado e destruído aqui nessa noite. Deus está brindando a mente de alguém. Essa mulher se prostra. Ela prega para Davi. E Davi diz: que mulher é essa? Que hoje me impediste de derramar sangue inocente dentro da tua casa. Oh, minha irmã, sabe o que eu acho mais interessante? É que a morte vinha no caminho, mas por causa do posicionamento de alguém, a morte desviou da sua casa. Deus está desviando a morte da casa de alguém aqui nessa noite.
Deus está dizendo: ei, a morte venha, mas por causa do teu posicionamento, eu dou livramento e eu quebro um laço de morte na tua casa aqui nessa noite. Quem recebe em nome de Jesus? Porque Deus está visitando o filho de alguém. Ai, meu Jesus, aleluia. A depressão não vai matar. Eita, meu Deus. Deus está quebrando nessa noite e te dando vitória. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se puder ainda de pé, pegue na mão de alguém e diga: ei, Abigail, recebe sabedoria, porque a morte vinha, mas pelo caminho que ela veio, ela vai bater em retirada. Eu me levantei, eu me posicionei. Dentro da casa tem um louco, mas tem alguém de joelho, mas tem alguém em adoração, mas tem alguém em oração. E não é por causa de um louco que a minha casa vai perecer. Eita, meu Deus. Oh, meu Senhor da glória. Tem Abigail aqui nessa noite, tem Raabe aqui nessa noite. Tem fio de escalate na porta de alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo: ei, eu coloquei o meu sangue, o sangue do Cordeiro está lá. Eita, que eu sinto a presença dele aqui nessa noite, dizendo: eu estou quebrando. Eita, meu Deus. Oh, meu Senhor da glória. Que mulher é essa? Que o rei Davi não precisou nem, irmãos, ela fazer nada. Porque uma coisa que ela sabia é que a justiça não pertence a homens, a justiça pertence a Deus. Deixa eu dar um recado de Deus para alguém aqui nessa noite. Quem vai julgar essa causa é Deus. Quem vai entrar nesse negócio é Deus. Quem vai pelejar ao teu favor é o próprio Deus. Abigail dizia: eu vou me apressar, eu vou alimentar os homens, mas quem vai julgar é Deus. Eita! A sua parte você faz e o resto quem vai fazer é Deus. Deus está dizendo: eu já estou batendo um martelo na causa de alguém. Eu já me levantei por causa da causa de alguém, por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado. Eu me levantarei agora, diz o Senhor. Eu vou pôr a salvo aquele vento assopra. Deus vai julgar a causa de alguém aqui nessa noite. Bater o martelo e dizer: ei, Abigail, só se levante e se apresse. Tem alimento para alimentar quem precisa. Porque quem vai julgar a causa sou eu. Essa mulher vai para a sua casa. Davi deseja ela. Diz: que mulher é essa? O marido dela, bebendo, cai da cadeira e morre. Porque a justiça pertence a Deus. E quando eu estava sentada, Deus disse para mim: Nabal vai morrer aqui nessa noite. Eita Jesus. Irmã Silvana, Deus vai matar meu marido. Deus vai matar a ruindade que está dentro dele. Eita, está tendo libertação aqui. Eita, eita, Deus está visitando o filho de alguém. Eita, eu vou libertar. Nabal vai morrer. Eita, olhe para alguém e diga: Nabal vai morrer. O inimigo que está agindo na vida de alguém vai morrer. Deus está dizendo: eu vou libertar a sua casa. Vou libertar a sua casa. Abigail se apressou e se levantou. E Deus está dizendo: está de pé, Abigail, pois eu provei o livramento. Oh, meu Deus. Termino dizendo: às vezes a gente se arma. Se arma, pastor. Tem hora que a gente se arma até para com os professores. A gente se arma para quem está do nosso lado. A gente se arma para quem falou. A gente quer se armar e dizer: eu vou agir. E o Senhor está dizendo: ei, tira a espada da bainha, se desarma. Ó, olha para alguém e diga: se desarme.
porque quem vai fazer é Deus. Diga para alguém: ei, entra desarmado. Só se reveste só da presença de Deus, porque quem vai julgar a causa é Deus. É o Senhor que vai fazer, porque Ele sabe fazer bem feito. Só quem recebe essa palavra e está orando pela vida de alguém, sai do seu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus.